Boa noite mais uma vez, tá? Que esse boa noite seja especial, que eu estou vendo um pouco de rostinhos aqui um pouco abatido. Então vamos trazer um pouco dessa alegria por termos mais uma oportunidade de estarmos aqui presente. Aos nossos amigos que se encontram do outro lado da tela, aqueles amigos que também não puderam vir agora, mas vão vir outros dias, que nós possamos pegar um pouco desse Evangelho para a nossa vida e se alegrar e confortar o nosso coração, porque aqui, gente, tem a receita da felicidade com essa doutrina espírita. O tema de hoje, bem-aventurado, os brandos, os mansos e os pacíficos. Esse tema, gente, está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo e que fala de 5 coisinhas. Fala de 5 títulos que são perfeitos para que a gente possa compreender da melhor maneira onde encaixa na nossa vida. O que é ser brando? O que é ser manso? O que é ser pacífico? Então nós vamos falar aqui sobre injúrias e violências. Vamos falar sobre afabilidade e doçura, sobre a paciência, sobre a cólera e sobre a obediência e a resignação. Então, quem de nós que não se encontra mergulhado em algum desses temas? Então, eu gostaria de trazer para a gente a reflexão de um pouquinho, uma gotinha de amor de cada item aqui, para que a gente compreenda da melhor maneira ou de uma maneira mais clara essa mansitude, essa doçura, essa paciência, essa raiva, essa cólera que muitas vezes está em nós não percebemos o porquê, mas que nós possamos ser maduros. Então eu trago 2 livros que não são espíritas, mas que talvez alguém possa perguntar: mas por que 2 livros aqui se não são espíritas e a gente vai estudar espiritismo? Mas é só porque o conteúdo traz inserido nesses temas. Um livro chamado O Poder da Autorresponsabilidade. E ele faz uma pergunta que se encaixa na nossa vida. Façamos as nossas reflexões. Como está a sua vida em cada área? Na sua área familiar. Como é que está a sua vida na área espiritual? Como que está a sua vida na área dos seus sentimentos, das suas emoções? Como que está a sua vida no seu lado profissional? Essas respostas, nós é que vamos responder e analisar. Minha vida às vezes está melhor pelo lado material, mas o lado espiritual está defasado, porque nós ainda não percebemos o que é prioridade. Ou achamos que prioridade é algo que nós estamos inseridos sem dar conta do que o Evangelho traz para a gente. A verdadeira prioridade, as coisas do céu. Aquilo que nós vamos levar nessa viagem que nós estamos inseridos. Então, nesse livro, ele vem trazendo para a gente essas reflexões de que pessoas maduras trazem e puxam responsabilidade para si. Então nós vamos lá no capítulo 5, nas bem-aventuranças, aonde Jesus, juntamente com a espiritualidade e Allan Kardec, coloca as causas, aflições atuais. Nesse item 4 e 5, que vem falar sobre os problemas que nós estamos enfrentando agora, talvez seja culpa nossa ainda dessa existência, ele vem trazer dizendo: Jesus, Deus já julgou suficiente que todos vocês já estão maduros para compreender esse Evangelho, para compreender o que ele falou há 2000 anos atrás e que talvez ainda tenha dúvida para muitos de nós. Então, quando esse livro, lá na década de 1800 e algumas coisas, quando Allan Kardec trouxe essas mensagens pela codificação da doutrina espírita, naquele tempo, Deus já tinha dito: vocês já estão maduros. Então eu vou dar esse presente para vocês, a doutrina dos espíritos. Mais informações
e para que a gente possa entender o processo que se dá de cada situação. Então, se nós estamos maduros, está aqui o presente que nós temos para que a nossa vida se melhore. E se ainda algum de nós pensa que está difícil alguma situação, em qualquer que seja o âmbito da nossa vida, tem coisas, gente, que nós só vamos entender com o tempo. Tem coisas que só vão fazer sentido lá na frente. O que nós não podemos fazer é parar. Se está difícil o relacionamento que eu tenho com a pessoa que eu amo, com meu filho, com meu esposo, com minha esposa, com meu companheiro, com o primo, com o tio, com o avô, se está difícil essa relação com o patrão, com o funcionário, com o trabalhador da casa espírita, se está difícil qualquer que seja a área, a gente tem que ter a cabeça madura para dizer, está difícil, eu vou persistir, mas lá na frente vai fazer sentido. Quando as coisas derem esse tchan, aí a gente vai dizer, eu sabia. Quem não está preparado para ver, talvez, a gente feliz, vai dizer que foi sorte. É sorte. É sorte que ele está dessa maneira. É por isso que está assim. Ninguém enxerga no jardim do outro o tanto de horas e dedicações que aquela pessoa demorou aguando as plantas, podando, cuidando, derramando amor naquele jardim. Mas sempre achamos que o jardim do outro é o mais bonito, é o mais verde, a vida do outro é melhor. Quando na verdade ninguém sabe o processo que aquela pessoa enfrentou. Para que hoje possa estar colhendo um conhecimento da doutrina espírita, um conhecimento num relacionamento, um conhecimento num negócio, um conhecimento em qualquer que seja o âmbito da nossa vida. Então, por isso que muitas vezes é mais fácil que a gente compreenda quando nós estamos inseridos em algum ambiente que favorece. Quando nós estamos ao lado de alguma pessoa que favorece. Então nós poderemos tirar 3 palavrinhas que tem, dizendo ser, ter e fazer. Quando eu estou ao lado de alguém que tem, provavelmente eu vou querer ter. Seja o que for, seja algo financeiro, seja algo espiritual, seja algo material, seja o que for. Muitas vezes a nossa cabeça só pensa em algo que tem. O que tem? Tem carro, tem casa, tem dinheiro, tem isso. Não, gente. Talvez uma pessoa tenha paciência, que nós não tenhamos. Talvez uma pessoa tenha amor no coração, trate as pessoas melhores, e talvez nós não. Então, quando nós estamos ao lado dessas pessoas, nós começamos a perceber que eu também quero ter isso. Quando nós estamos ao lado de pessoas que são, nós automaticamente vamos querer ser da mesma maneira, ou fazer as mesmas coisas. Se elas fazem, nós também vamos fazer. É só a gente pensar. Imaginemos nós no convívio com Chico Xavier, manhã, tarde e noite. Quem estava preocupado em estar na praia? Quem estava preocupado nas 10 noites de festa da Expocrato? Será que nós não estaríamos mais preocupados com aquilo que Chico estava mostrando para a gente na prática, porque a gente sabe que o prêmio, a promessa que Jesus colocou na nossa vida, logo à frente, nós vamos colher? Então, cada vez que nós estamos nesse ambiente, por exemplo, ou em ambientes que favoreçam, vai fazer com que a gente cresça, independentemente. Basta que a gente pense, será que nós não temos a condição de dar uma espiadinha no nosso futuro? Vamos pensar lá na frente. Zaco, mas eu não consigo. Tenta se imaginar daqui a um ano. Como que a sua vida vai estar daqui a um ano? Se nós temos essa condição de pensar no meu relacionamento, como que vai estar daqui a um mês, a um ano, se eu fizer essas coisas? Como que vai estar o meu entendimento espírita, da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, se eu me dedicar nesses livros? Como que vai estar o meu entendimento se eu tirar uma noite e ler uma página? Daqui a um ano, 365 páginas eu vou ter inserido no meu coração.
Então, se nós tivermos essa capacidade de dar uma espiadinha lá no futuro, e que se Deus permitiu nós termos essa visão de que nós vamos estar bem melhor daquela maneira, por que não fazer agora? Por que esperar ainda que as coisas se melhorem para que a gente dê o primeiro passo? Tá? Então, esse foi esse livro que vem trazer para a gente essa reflexão. Como que está a nossa área? E esse segundo livro diz, o poder da ação. Ele faz uma pergunta dizendo, faça sua vida sair do papel. Não fique lá no papel. Porque os resultados que você tem colhido agora, talvez não seja o que você gostaria. Vamos fazer uma breve reflexão. Agora, a nossa vida está como nós gostaríamos? Talvez esteja. Se estiver, ótimo. Nós vamos nos sentir felizes. Porque nós sabemos que nós fizemos o que era certo. Como? Em todos os sentidos. Nós vamos saber que o tratamento que eu tive com os meus filhos foi da maneira que eu sempre quis, da maneira que eu aprendi. E hoje, tá bom, eles estão encaminhados. Se eu me dediquei para compreender a doutrina espírita, os abalos que vão chegar na minha porta, talvez não vá me abalar tanto. Porque eu sei a necessidade de que eu preciso enfrentar cada situação. E o Evangelho é bem claro nesse capítulo 5, que ele vem trazer. Interrogue sua consciência friamente e veja se você não fez algo lá atrás diferente. Quantas uniões que não dão certo lá na frente porque no início não convidaram o coração, não convidaram Deus para participar do início. Quantas doenças que nós adquirimos agora porque nós não colocamos ordem nos nossos desejos, na nossa comida, nos nossos excessos. Quantos pais que hoje não estão felizes por conta dos seus filhos, mas porque lá atrás, quando ainda tinha aqueles filhos como criança, não domaram suas más inclinações ainda pequeno. Então, essa maturidade, para que a gente possa entender um pouco sobre o que é ser manso, o que é ser doce, o que é ser pacífico, como compreender a obediência de Deus. Então, que nós possamos pegar esse resultado de agora. Se está legal, nós continuemos. Porque se está difícil, gente, sinal que nós estamos no caminho certo. Se tiver fácil, nós precisamos desconfiar. Alguma coisa está errada. Porque Jesus, nem Jesus, que era o ser que poderia qualquer coisa, poderia vir na melhor família, poderia vir com a maior riqueza, poderia desencarnar com o ano que ele quisesse. Até ele enfrentou essas dificuldades, mostrando para a gente que são nessas dificuldades que nós ainda mais aprendemos e que nós somos merecedores daquilo que nós plantamos. Então vem trazer para a gente esse primeiro item, injúria e violência. Ainda dentro dessas bem-aventuranças, o Evangelho traz para a gente uma recompensa. Jesus vem dizendo, olha, se você agir dessa maneira, você vai receber isso. Se você for manso, você herdará o reino dos céus, o reino das terras. Se você tiver com fome, sua fome será saciada. Se você tiver com sede, será saciada. Se você fizer o que eu estou lhe pedindo, eu vou lhe dar até o que você nem sequer imagina. Basta que a gente diga, Senhor, será que eu sou obediente mesmo ao Senhor? Coloca alguma situação na minha vida. Coloca um centro espírita. Coloca alguém para estar aqui de pé hoje falando aquilo que eu necessitava escutar. Coloca alguém para durante a evangeloterapia possa falar aquilo que eu gostaria. A gente vê o Eurípides Barçanufo, meu amigo Eurípides Barçanufo, no livro que ele vai na sua primeira reunião, se eu não me engano, ele diz mais ou menos assim, eu vou participar dessa reunião, mas eu só acredito se falarem comigo, era como se fosse uma reunião mediúnica, se falarem comigo sobre esse capítulo, esse versículo do Evangelho. E foi falado isso diretamente. Como nós já sabemos, como nós já somos maduros o suficiente, não dizendo que Eurípides não era, não esperemos que ainda Jesus apareça lá no nosso quarto, hoje à noite, dizendo, olha, sou eu Jesus, está vendo? Você vai fazer aquilo ou não vai? Você vai ligar para aquela pessoa ou não vai? Você vai pedir desculpa ou não vai?
Ah, mas foi ela que errou. Não importa. Tente ser o sal da terra. Porque se tiver salgado, ninguém come. Se tiver insosso, também não. É um equilíbrio. Então Jesus vem trazer essa recompensa dizendo, olha, a respeito de injúria e violência, é condenável essas violências. Não é algo legal que nós vamos colher no futuro. A raiva, o ódio, não é legal. E ele ainda vai mais. Não é apenas uma agressão física. Uma palavra já é o suficiente para que nós tenhamos uma colheita não tão interessante. Uma palavra. Que palavra? Ele cita raca, que geralmente é quando as pessoas não gostavam da outra naquela época, olhavam para o lado e cuspiam no chão. Então ele diz mais, se você chamar uma pessoa de louco, será direto para as injúrias, passar por necessidades que você não vai ter condição de enfrentar. Então no livro Pão Nosso, tem no item 170 falando sobre a língua. Nós temos a oportunidade de, por essa língua, falar coisas boas, abraçar as pessoas com algumas palavras, pedir desculpas, ensinar, como nós também podemos denegrir a imagem de qualquer pessoa. Falar uma palavra que não volte nunca mais. E nós sabemos que uma palavra pode doer muito mais do que uma atitude. Depois que ela sai da nossa boca, talvez isso ali seja o fim daquela pessoa. Tem pessoas que entram numa depressão profunda por conta de uma palavra. Pois é, mas uma palavra, só porque eu falei isso. Veja só, vamos dar um exemplo. Imagine que um casal entra com uma discussão e a pessoa olha para o casal e diz, eu só estou com você por conta do nosso filho, porque eu não amo você e estou obrigado. Mas eu vou continuar obrigado. Será que para aquela pessoa que recebeu essa carga energética, vai ser legal dormir todos os dias? O que a pessoa vai ficar pensando? Então, apenas uma frase, uma palavra, pode ser a tragédia da nossa vida. Ah, Isaac, mas isso não acontece. Não acontece? Será que nós não sabemos que isso acontece? Acontece algo pior, mas isso foi só um exemplo que nós poderemos inserir. Então, gente, é por isso que no Evangelho diz, mas uma simples palavra, por quê? Só uma palavra pode ser tão mal assim, porque é contrário ao amor e à caridade. Então, tudo que for contrário ao amor e à caridade não é legal. E nós, maduros já o suficiente, não tem nenhuma criança aqui, a não ser em espírito, que ainda estão assistindo a gente, né? Mas já está com essa compreensão, com o espírito liberto e nós com as consciências bem maduras. Quando nós estamos com a cabeça aberta, como um paraquedas, nós assimilamos mais as coisas. Nós damos mais a oportunidade para dizer, Senhor, utiliza de hoje à noite para que eu escute a tua voz. Ou agora, ou quando eu chegar em casa, ou quando eu sonhar. Utiliza desse evangelho. Talvez alguma coisa na situação da minha vida que eu esteja vivenciando, seja isso que eu preciso ouvir. Tem um livro chamado Diversidade dos Carismas, se eu não me engano é de Hermínio de Miranda, e ele conta um fato, dizendo assim, tem uma pessoa encarregada na empresa de fazer a demissão das pessoas e a demissão das pessoas. Ah, você vai aqui, você vai para fora, você não trabalha mais aqui. Em um dos casos, essa pessoa chama, diga, olha, vem cá, senhor, infelizmente nós estamos fazendo um corte e você foi o escolhido. A pessoa não fala nada, dá um aperto de mão e sai. Triste e sai. A gente percebe que não teve nada, mas durante o percurso do livro, nesse caso, ele vem contar que essa pessoa deu uma dor de cabeça nela, tão grande, mas tão grande que ele diz no livro que a cabeça dela parecia que ia abrir e não sabia o porquê. Remédio, tomou tudo o que a farmácia poderia oferecer e não. Foi para casa, deitou, tomou um banho, fez de tudo e não passou. Foi no centro espírita. Quando chegou no centro espírita, graças a Deus tem alguém lá para identificar aquela dor dele e disse, meu irmão, você recebeu uma carga energética tão grande
que é por isso que está aqui guardada. Deu um passo nessa pessoa e passou. E conta o fato que, ao apertar a mão daquela pessoa, intencionalmente ou não, aquela movimentação, aquele ambiente de você ser demitido, passou para ele e gerou algo físico. E que, se não cuidasse, poderia gerar algo pior. Então, se um pensamento já traz isso, imagine uma palavra, que quando vem pela nossa boca, já está guardada aqui. É como a gente diz, só saiu daqui o que estava entupido aqui, eu não aguentava mais, e chegou aqui e saiu. Às vezes nós não gostaríamos de falar, mas depois que sai, não tem jeito. Então é exatamente isso, gente. Ser brando, manso e pacífico é isso. É nós termos a capacidade de inspirarmos pessoas com as nossas atitudes. Nós temos esse poder e as pessoas podem identificar em nós uma pessoa melhor, um profissional bom, uma pessoa caridosa, uma pessoa que possa dar um auxílio, possa compreender, possa nos dar um abraço, possa nos dar um pouco de ouvido. Mas a pergunta que nós poderíamos fazer é: que instrumento nós estamos sendo para que a espiritualidade, para que Jesus possa utilizar a gente lá em casa, no trabalho ou aqui na casa espírita? Que se nós estivermos sendo um instrumento que não esteja bom, não vai ser legal. Imaginemos esse instrumento que a moça anda. Já imaginou se ele estiver quebrado? Já imaginou se a senhora pisa e ele... Não vai ser legal. Já imaginou um instrumento do coador de café? Furado, com o tamanho de um dedo? Quando a gente for botar o café. Essa instrumentação que nós somos aqui agora, por termos esse corpo, nós devemos muito, gente. E aí nós vamos chegar nessa obediência. Então esse segundo ponto vem falar sobre a afabilidade e a doçura, essa delicadeza. E o Evangelho traz para a gente duas coisas que eu trouxe para reflexão. Cuidado com pessoas. Tem pessoas, como diz o Evangelho, que é o sorriso nos lábios e o veneno no coração. Na sua frente é a Ave Maria. Nossa, que delícia estar com você. Não dá tempo nem virar as costas. A madeira vem, né? Então o Evangelho vai dizer: cuidado com essas energias que podem passar para você. Ah, mas como que eu vou perceber? Nós percebemos. Quais os ambientes que nós andamos? Quais as atitudes que nós temos? O que nós fazemos para que nós possamos blindar o nosso espírito dessas indelicadezas das pessoas, dessas doçuras? Pessoas que muitas vezes são doces demais, não aceitam que outras pessoas, muitas vezes, pisam no calo dela. Porque numa frente é outra. Por exemplo, ser espírita dentro da casa espírita é fácil demais. Mas ser espírita lá em casa, talvez seja mais difícil. Ser espírita no trabalho, ser espírita na rua, ser espírita numa confusão. Imaginemos uma situação de você ir passando, chega na esquina, tem uma pessoa que cometeu um assalto e foi pego pela população, e a população está batendo nessa pessoa. Você, como espírita, será que não poderia fazer uma atitude diferente daquela? No mínimo, uma oração. No mínimo, chegar ao lado de alguma pessoa e dizer: tá bom, para. Isso são exemplos básicos, gente. Mas tem pessoas que usam dessa autoridade para dizer: eu que mando nessa casa. E passa para aquelas pessoas da casa, para os seus subordinados, seja numa empresa ou não, até mesmo dentro de uma casa espírita, pessoas que dizem: é do meu jeito e acabou. Essas pessoas fazem isso como tem aquele ditado: a formiga sabe a folha que corta. Se ela for cortar a folha do vizinho, já sabe que o vizinho não vai aceitar e vai dar errado. Então, enquanto isso estiver acontecendo, nós precisamos prestar atenção com essas pessoas, que são mansos demais, mas por trás não são. E talvez possa nos enganar por essa mansitude. Então, aqueles que são verdadeiros, o Evangelho diz, dentro de casa, na sua intimidade, eles são iguais lá fora.
que nós somos aqui, nós vamos ser lá dentro. Aquele ditado que a minha avó sempre dizia, que todos sempre ouviram: o de casa vai à praça. E vai mesmo. E vai mesmo. Um papelzinho que a gente chupa um bombom e joga fora, vai também. Quando nós chegamos num ambiente que está limpo, por exemplo, o ambiente está limpo. Se nós enxergarmos um papel aqui no meio, não precisa ninguém pedir. Qualquer pessoa vai lá e pega. Mas se nós chegarmos num ambiente que esteja todo bagunçado, que se talvez o nosso quarto esteja com aquela pilha de roupa, e se a gente chegar para tomar banho e tirar essa roupa e colocar ali, não vai mudar nada. Por quê? É só mais uma. É aquela pilha de prato que está cheia de prato e que alguém fez sua refeição, e é só mais uma. Mas é isso que nós precisamos sugar e dizer: quais são as informações que eu preciso tirar para que a minha vida transforme a minha vida, a vida das pessoas e o ambiente onde eu estou inserido. Porque muitas vezes a gente quer mudar o ambiente. O ambiente não muda. Então você mude. É só a gente mudar a nossa atitude. Porque aquele ambiente vai começando a se transformar com a nossa doçura verdadeira. E o segundo ponto é: cuidado com você. O que nós temos aceitado com essas doçuras? Quantas vezes que nós não aceitamos aquela pessoa ter as mesmas atitudes conosco, mesmo que machuque, mas a gente releva. A pessoa faz de novo, faz de novo, faz de novo. Até quando nós vamos ter que aceitar? Tem coisas novas que talvez Deus esteja colocando na vida de cada um de nós e esperando que a gente tome um posicionamento. É como se Ele estivesse dizendo: olha, essa tua relação familiar, essa tua relação conjugal, essa tua situação financeira, essa tua situação espiritual está acontecendo dessa maneira para que você tome uma atitude. Tome uma atitude. Será que eu não já usei um vídeo do celular, a missa do padre, aquela novela que talvez assistam? Será que eu não utilizei daquele filme, daquele vizinho, daquele palestrante, da evangeloterapia, para que você diga: agora sim, eu sei por onde agir, por onde ir, o que fazer e o que não fazer. Então, vamos para mais um ponto. Está ficando claro, gente? Está dando para entender um pouco dessa doçura? Vamos entrar na paciência. Primeiro ponto que eu penso quando vem dizer paciência: algum de nós dissemos: perdi minha paciência com fulano. Ninguém perde. Não tem como nós perdermos, porque a paciência nós conquistamos. Eu perdi. Não perde. Imaginemos hoje, o Brasil jogou, ele ganhou um título. Ele pode perder? Não pode, porque ele conquistou. E o processo para conquistar demoraram horas e horas dentro de um campo de futebol, fazendo o trabalho profissional de cada um. Qual é o processo que nós estamos fazendo na nossa vida para que nós possamos ter mais paciência? Eu sempre brinco lá no Centro Espírita que eu faço atendimento lá na Casa Espírita, e eu mesmo fui fazer um atendimento para mim mesmo, com auxílio espiritual, para uma ficha para mim mesmo, para um tratamento para mim mesmo. Eu disse: Senhor, eu vou preencher essa ficha. E o que eu quero é paciência. Em 3 meses eu casei. E aí eu compreendi. Agora eu entendi a oportunidade que Ele me deu para que eu pudesse conquistar essa paciência. Porque você está dentro de um casamento, são 2 universos dentro de um mundo, onde um tem suas virtudes e seus defeitos, e o outro também, e que um tem que compreender o outro. Então você chegar em casa e não ter, no mínimo, a oportunidade de dizer: como foi? Como está? Vamos fazer o quê? Ou seja, ter uma conversa. Então que nós possamos pensar quais são os momentos que nós somos chamados para essa prática da paciência. Na nossa casa, no nosso trabalho, na vida social, na obra social. Tem um caso de Chico, para não citar um caso que aconteceu entre nós, na entrega da sopa foi entre nós. Chico estava fazendo a campanha do quilo, e em uma casa que ele bateu, na hora que ele bateu, olha, meu senhor, eu sou espírita e estou pedindo alimentos para as crianças necessitadas, fazer algumas feiras. E a pessoa cuspiu na cara dele. Aí ele fez assim,
Aí ele impôs: obrigado, meu irmão, você me deu o que eu merecia, agora me dê um alimento para as crianças. Será que nós estamos com essa preparação, com essa paciência para dizer: obrigado, você me deu o que eu merecia? São essas ocasiões, na rua, numa doença, numa enfermidade, que nós temos a oportunidade de colocar em prática. Então, essa lição que a gente pensa: que lição nós poderemos aprender na pandemia? Quantos dias nós não ficamos presos em casa sem sair? Quantas barbaridades nós não vimos? Quantos medos o nosso coração não falou mais alto em pensar: eu vou, mamãe vai, meu filho vai, alguém que nós conhecemos vai. Quantos medos nós não tivemos? Eu tive uma colega, uma senhora, seus 70 anos, que pegou o Covid, o marido pegou o Covid, os filhos pegaram o Covid. Foram para o regional, foram para o hospital. Os filhos, que eram mais novos, se fortaleceram mais e conseguiram sair. A esposa e o marido ficaram separados. Os dois entraram em coma. O marido desencarnou. E ela continuou em coma. Ela acordou, debilitada. O marido tinha desencarnado. E disseram: os médicos, não diga para sua mãe, porque senão ela pode, com esse choque, não resistir. E foi feito o velório. E depois de um tempo fortalecida, cadê meu marido? Imagine o baque se acontecesse isso na nossa vida. É aquele paraíso perdido. Será que nós não temos um paraíso na nossa casa e que não sabemos o que vai acontecer hoje ou amanhã? É essa paciência que nós poderemos acelerar o nosso processo de conquista nessa pandemia. Tem uma questão no livro dos Espíritos que Jesus disse: os Espíritos dizem, se vocês não progridem como devem progredir, Deus coloca abalos físicos e morais, para que assim vocês vão para frente. É como dizem aquele ditado: ou no amor ou na dor, mas você vai procurar Jesus. Não sei como, mas vai. E é nesses momentos, nessas dificuldades, que nós mais identificamos as nossas vitórias. É nesses momentos de provação que nós mais conquistamos paciência, doçura, entendimento, resignação. São nesses momentos. É como dizem, no fundo do poço, ele vai dar mais força para que a gente saia do que se nós estivermos no topo de uma montanha. Se nós estivermos no nosso lar, onde papai ou mamãe banque tudo e eu não tenha dor de cabeça para nada, roupa lavada, comida feita, casa ajeitada, internet, telefone e ainda tem uma mesada. O que eu vou fazer muitas vezes? Vou assistir Sessão da Tarde, a novela, Netflix. Aí muitos dizem: esse menino não quer estudar e não acontece isso. Deus já disse: olha, vão ter momentos que você vai ter que se virar. Para isso eu vou ter que entrar um pouco. Então, antes que aconteça talvez uma tragédia, que a gente não perca esse tempo. Mais uma doutrina do Evangelho: obediência e resignação. O Evangelho diz: toda resistência terá que ceder, cedo ou tarde. Por mais que a gente resista, pelo nosso orgulho, que é a causa, cedo ou tarde nós vamos lá pedir desculpa. Cedo ou tarde nós voltamos para a casa espírita. Cedo ou tarde nós temos a compreensão que nós precisamos fazer aquela coisa que não precisa ninguém dizer. Nós já sabemos o que é certo. Não precisa ninguém saber o que é Evangelho, o que é Bíblia, o que é doutrina espírita, para saber que falar mal das pessoas não é bom. A gente não precisa ser uma pessoa que conhece a doutrina a fundo para saber que trair a pessoa não é bom. Trair a pessoa que ama, trair o companheiro, trair o amigo, trair a amizade. Não tem essa precisão. Então, nós estamos carregando o fardo das nossas provações. E isso tudo vai depender de como. Como que eu vou ser obediente? Tem uma pergunta que o Evangelho faz: Jesus cumpriu o dever dele?
Jesus foi obediente a Deus? Mesmo passando por aquelas dificuldades, será que ele foi obediente ou não? Talvez quando nós somos convidados a passar por algumas coisas que vai doer, sem a compreensão da promessa de Jesus lá na frente, a gente diga, não, Senhor, isso aí é pesado para mim. E são nesse peso que a gente mais vai fortalecer. São nesse peso que as nossas costas vão ficando mais maduras. A nossa consciência vai ficando mais instável. E quantos chamados não chegam na nossa porta? Para que a gente diga, eu vou ser obediente e eu vou fazer isso. Lá no início nós falamos, vamos puxar a responsabilidade para a gente. Ao entrar no relacionamento, nós sabemos quais são as nossas responsabilidades. Ao assumir uma casa espírita, nós sabemos. Ao assumir um trabalho, nós sabemos. Imaginemos hoje, se eu não posso vir, significa que não iria ter? Lógico que iria. Por quê? Porque todos nós estamos aptos a conversar sobre o Evangelho. É essa preparação que nós temos que fazer, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E quanto mais nós nos prepararmos e sermos obedientes com aquilo que Jesus está dizendo, faça isso. Que com certeza o seu prêmio está logo ali. Tem uma recompensa. Então, alguns avisos chegam até nós por alguém e que muitas vezes nós taxamos essas pessoas como chato. Ah, fulano é chato, fica me corrigindo direto. Fulano é chato, fica ligando para mim direto. Fulano é chato, fica dizendo, Isaac, faz isso, vamos para a casa espírita. Ai, fulano é chato porque vai lá na minha casa direto. Talvez seja essas pessoas que talvez a gente ache que seja chato, que a espiritualidade está dizendo, só encontrei essa brecha. Porque essa pessoa nunca vai no centro espírita, só vai naquele barzinho. Então vamos pegar uma pessoa que possa dar um conselho para ele, para que ele possa escutar a nossa mensagem. Então talvez tenha alguma situação chata na nossa vida, que talvez não seja nada de chata, e que a gente só precise perceber. Será que não é uma resposta? Preciso avaliar. Será que eu estou deixando que todos conversem comigo? Será que eu estou permitindo a espiritualidade falar comigo? Esses dias eu tenho um trabalho em Carregaçu, do meu lado profissional, e quando eu fui saindo de casa, eu fui dar um beijo à minha esposa, dei um beijo e disse, tchau amor, estou indo até mais tarde. Quando eu virei as costas e veio aquele pensamento, e se for o último beijo? Digo, opa, voltei lá e dei outro beijo. Digo, já não é mais o último. Quando eu virei as costas, e se for a última vez que você vier? Eu voltei lá e dei um abraço. E aí minha esposa disse, o que está acontecendo? Todo dia um beijo, tudo bem, mas 3, está errado. Eu digo, não, nada não. Só porque deu vontade. E aí eu fui trabalhar, gosto de andar de moto. Logo ao sair de casa, 3 minutinhos, me veio o pensamento. Vamos devagar, vamos avaliar a paisagem, vamos conversar? Vamos conversar com o teu anjo da guarda? Sou eu que estou falando contigo. Eu digo, então vamos conversar? Vamos bater algum papo? E vamos conversando, vamos fazendo uma reflexão, me veio à mente a palestra de hoje. Então vamos conversando. Com 15 quilômetros, nessa conversa saudável, sorrindo, avaliando a natureza, o sol, agradecendo as coisas que nós temos, as coisas materiais, as coisas espirituais, a nossa visão. Veio um caminhão numa curva que ele veio tomando a faixa que eu estava. Como eu estava tão sorridente, tão devagar e tão tranquilo, eu só fiz um pouquinho pro acostamento, olhei para o motorista e disse, oh meu amigo, cuidado. E ele passou direto. E aí foi que veio o insight na nossa mente. Lembrou agora? Porque 3 beijos? Talvez se você não tivesse percebido, era de frente com esse caminhão. Fui mais à frente, com mais 5 quilômetros, numa curva, fizeram um remendo lá numa curva que tinha um bucho que parecia um quebra-mola. Do mesmo jeito, se eu tivesse da mesma maneira, teria acontecido. Então, quando eu cheguei no meu ambiente de trabalho, mandei uma mensagem para minha esposa, contei a situação e disse, olha só a importância de nós estarmos, pelo menos, permitindo a conexão com os nossos amigos espirituais.
Porque por mais que não seja tão clara a visão, um simples toque pode mudar a nossa vida. Talvez não estivesse aqui hoje, né? Então basta que a gente tente perceber. E aí entramos nesse último ponto, cólera. A cólera, gente, é aquele momento grosseiro, aquele momento que nós explodimos quando alguém nos contraria. Será que nós não estamos inseridos nisso? Será que muitas vezes nós não dissemos, só faltou essa gota para que eu pudesse explodir? E o Evangelho traz uma reflexão. Imagine se tivesse uma câmera, naquele momento, que você fez todas aquelas suas baboseiras, que você soltou todas aquelas suas palavras, que você falou aquilo, que você xingou, que você agiu, que você quebrou. Imagine a vergonha que você não iria estar. É por isso que nesses momentos é melhor a gente estar ao lado de pessoas que compartilham do mesmo sentimento que a gente. Pessoas que buscam algo melhor que a gente. Porque muitas vezes, se nós não mudarmos de ambiente, de pessoas, de amizades, nós vamos ter as mesmas coisas que nós temos. Nós vamos gostar das mesmas coisas que as mesmas pessoas gostam. Nós olhamos um fato lá em Abraão, onde Deus disse, olha Abraão, eu preciso que você saia dessa cidade, vá para outra cidade, leve sua família, mude de ambiente, mude de cidade, mude de pessoas, porque você aí, eu não consigo lhe dar o que você merece. Será que não estamos sendo convidados a uma vivência dessa como Abraão? Por isso que pessoas, ao nos ver dessa maneira, ficam mais empolgados. É aí onde nós entramos naquela questão que eu já citei aqui outras vezes. Algumas pessoas chegam na nossa porta, elas saem como? Mais felizes ou mais tristes? Mais conturbadas ou mais alegres? Mais satisfeitas ou não? É esse instrumento que nós estamos utilizando. Porque diante de nossas transformações, nós vamos encontrar alguns espinhos. Alguns espinhos que talvez doam um pouco. Porque até com Jesus doeu. Por que não nós? Nós vamos encontrar algumas portas fechadas. E que nós pensemos, às vezes uma porta fechada, tudo bem. 2 portas fechadas, já dá para desconfiar. 3 portas fechadas, poxa, não está dando certo isso, nem isso, nem isso, nem isso. Será que não é Deus agindo na nossa vida? Será que não é Deus dizendo, esse relacionamento não era para você? Você está muito melhor agora. Será que não é Deus agindo dizendo, não era para que você continuasse nesse ambiente? Não era para que essa amizade ainda estivesse ao seu lado, porque senão você ia ser a mesma pessoa lá de trás. Então que nós possamos refletir, gente, sobre essas portas que tem na nossa vida, sobre essa mansitude, sobre essa obediência, sobre essa paciência, sobre essa doçura. E que assim, lá na frente, algumas pessoas, ao identificar a nossa jornada, não tem como negar o nosso resultado. Algumas pessoas que encontraram Jesus depois que ele começou a fazer os milagres dele, disseram, o filho do carpinteiro? Conversa. O filho do carpinteiro. É por isso que os nossos resultados vão trazer suficientemente exemplo para outras pessoas. E não para calar as pessoas, não para esfregar na cara das pessoas, para dizer, eu não disse a você que eu conseguia? Não. É só porque Deus, quando vai agir na nossa mente, na nossa vida, no nosso coração, é para que a gente esteja vitorioso. Porque Ele disse, eu vim para que tenha vida em abundância. Então por que nós não podemos ter uma vida em abundância? Enxergar com mais qualidade, ter uma saúde com mais qualidade, ter um entendimento melhor. Tá? Então eu encerro essa nossa conversa trazendo algo que a espiritualidade tentou me mostrar um pouco e que nós também possamos pensar. Será que esse ano ainda, será que hoje ainda, será que essa semana, será que esse mês de novembro, ou até mesmo lá para o final do ano, nós não teremos uma visão clara do nosso compromisso? Será que nós não teremos uma visão clara que Jesus vai permitir que a gente saiba o que fazer, tome o rumo? Será que ocasiões não vão dizer, é esse caminho, siga esse? Talvez seja hoje, talvez essa semana, talvez esse mês, talvez esse ano. Só basta que a gente se prepare para isso.
que a qualquer momento vai acontecer. Então, essa era a minha contribuição, trazendo esse capítulo 9 para a gente, para que a gente possa dizer sim, sim, não, não na hora certa, ser doce e ser também suave, não ser tão ignorante, mas também não aceitar tudo, tá bom? Então, boa noite a todos.